Oi, oi, oi. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? É uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa tarde e, ao mesmo tempo, uma satisfação também e um privilégio de estar participando desse evento. Eu não sei se vocês percebem, mas a gente está vivendo aqui um momento de explosão de conhecimento. E é muito legal ter esse evento acontecendo na nossa cidade. Quantas vezes eu me planejei para poder ir para São Paulo, ir para Recife, todos os planejamentos fracassados, nunca consegui, e aí a montanha veio até mim. Então foi muito legal nesse sentido também. Obrigado a todo mundo que está aqui presente. Vamos tirar proveito desses dias. Eu vou falar um pouco dentro dessa explosão de conhecimento de um tema que eu entendi na minha vida, que foi desenvolvido, tá? O Steve Jobs falou uma vez que a gente só consegue conectar os pontos da vida olhando para trás. E aí eu pensei nesse ponto para eu falar sobre isso. E eu cheguei nesse tema, que é quando que conhecer soluções de TI não é suficiente para a nossa carreira enquanto profissionais da área. E o que a gente precisa conhecer além disso? O que a gente precisa conhecer da área de negócios? Tá? Meu nome é Avner Andrade de Souza, trabalhei muitos anos com infraestrutura de redes, infraestrutura de TI. Hoje eu tenho uma visão mais de negócio também. E vamos começar isso. Eu vim da cidade de Ariquemes, tá? Não estou conseguindo passar. Eu não estou conseguindo passar. Agora foi. Nossos sonhos que a gente tem quando criança. Eu sou da cidade de Ariquemes. Há uns anos atrás, com uns 13 anos, eu vim para Porto Velho e pude sonhar muitas coisas nessa vida e recebi apoio de muitas pessoas, tá? Uma dessas pessoas é meu tio Isaías, que me deu oportunidades de conhecer essa área. Ele, um contador, eu, um garoto ainda, e muitas coisas ele me falava naquela época, em 2003, 2004, que fazem sentido hoje. Você pensa um cara de contabilidade te falar assim: Avner, estuda Linux, que isso vai fazer diferença na tua vida. Estuda isso, que isso aqui vai ser a tangente da área de TI. Isso vai ser importante para você. Um cara da área de contabilidade te falar isso. E ele é sempre um cara de muitas ideias. Uma pessoa que enxergava o mercado não só como contador, não só como alguém que entende da área dele, mas que tem visão sistêmica, que sabe onde que ele pode atuar e que sabe quais são os diferenciais e sabe onde que ele pode atacar com o conhecimento dele. Isso faz toda a diferença para a gente. E aí, com um pouco mais de idade, a gente se depara, eu acho que vocês podem lembrar da época de adolescente de vocês, quem tem um pouquinho mais de idade, quem está nessa fase do desespero de não saber o que fazer direito ainda, ou já sabe o que faz, mas não sabe para onde vai, a gente pensa um pouco nesse desespero. Como que eu vou me deparar com isso? Quais ações que eu preciso para poder caminhar melhor? Eu consegui um primeiro emprego, trabalhando numa rede de planos de saúde, e aí muito garoto, né, com 16, 17 anos, já começando, tendo os primeiros contatos. Engraçado que eu falo assim, eu trabalho na área de TI hoje, mas eu comecei a ter um primeiro computador com 17 anos de idade. Isso não é muito natural, geralmente o pessoal de cedo já tem alguma coisa em casa. Eu comecei um pouquinho mais tarde com aquele meu tio, que me incentivou a isso. Então, é muito importante a gente falar assim, existem pessoas que a gente realmente tem que dar ouvido na vida, que a gente tem que escutar, tá? Principalmente aqueles que têm um pouquinho mais de experiência. Nessa minha experiência, trabalhando num plano de saúde, eu estava pensando aqui, ó, que diferença que eu fazia nessa época?
Vamos olhar para essa imagem, não sei se a resolução dá para ver direitinho, mas que diferença que eu fazia e que diferença que eu poderia ter feito trabalhando na área de TI. Imagina vocês um garoto de 16, 17 anos, eu era responsável pela impressão das carteirinhas do plano de saúde, e aí eu não fazia a menor ideia do impacto que eu estava causando. Ou seja, o meu trabalho ele estava se refletindo aonde na vida dos usuários? Pensa você, imagina a seguinte situação, você tem um plano de saúde e você tem uma carteirinha desse plano. Aí você chega no hospital para usar o teu plano de saúde e a tua carteirinha está vencida, está com o CPF errado, está com a matrícula errada, está com a data de nascimento errada, está com a tua foto errada. Isso é no mínimo constrangedor. Isso é no mínimo diminuir a experiência de uso, a experiência do usuário do plano de saúde lá para baixo. Olha só a situação que a gente está inserido. Você chega no plano de saúde e você não consegue usar, sendo que você está pagando para isso. Qual é a diferença que eu fazia dentro do negócio? Enquanto colaborador profissional, ou naquela época só um adolescente da área de TI, que não fazia ideia de nada disso. Hoje a gente olha para trás e no desenvolvimento constante que a gente tem que ter, a gente escuta o tempo inteiro falar de aprendizado constante. O grande segredo é aprender a aprender. Não é só saber, é aprender a aprender. Quando você está inserido e quando você conhece o problema, quando você tem a experiência do usuário, você pode aplicar soluções melhores. Você entende a realidade do negócio. Você sabe onde que você está impactando. Que diferença que você está fazendo. Para todo mundo que é da área de TI, que foca em conhecimento técnico, para pensar um pouco nesse diferencial que você pode trazer. E aí eu vou desenvolver mais nesse sentido. Desenvolver é legal, eu desenvolvo Java, eu desenvolvo Ruby on Rails, eu desenvolvo C Sharp, eu manjo de Linux, eu manjo de Windows, qualquer coisa do tipo, ótimo, maravilha. A gente tem que ter isso. Quanto mais, melhor. Mas a gente precisa pensar nisso aqui também. A gente precisa entender a diferença que a gente faz e entender os objetivos também da organização. Depois de um tempo trabalhando nesse plano de saúde, eu trabalhei mais alguns anos em operadora de telecom. E aí essa visão aqui, que é quase uma visão que causa arrepios na gente, debaixo de um sol mais ou menos desse tipo assim, a gente fazia alguns trabalhos na rua. E o problema disso é esse. Como que eu via o propósito da organização? Será que eu sabia qual era o propósito da organização? E será que era importante para mim saber? Hoje eu entendo que com certeza faria diferença naquela época, assim como faz hoje. Que eu entendo qual é o propósito, qual é o objetivo. Ou seja, eu sei para onde a minha organização ela quer ir. Eu não estou sendo levado pela onda, eu estou dominando ela. Eu conheço os planos estratégicos dela. Eu sei quais são os objetivos daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, a gente quer chegar em tal ponto. E para isso, a gente vai precisar dessas pessoas. A gente não vai conseguir nada sozinho. Isso faz toda a diferença. Tá? E é importante a gente ter essa variável e saber manipular ela. A nosso favor, claro. E a favor da organização que a gente está envolvido. Mas eu acho que aqui é um ponto crucial. Depois dessas duas experiências muito interessantes, eu pude trabalhar na área do varejo, analista de TI na área do varejo, numa organização que tinha um foco no varejo. E aí, cara, esse é o ponto principal. Que aí é o seguinte, imagina você que é analista de TI, advogado, administrador, tem várias áreas do conhecimento envolvidas aqui, você ter que se deparar com uma nova realidade de linguajar. Porque eu estou dentro da área de TI, eu sei o que é variável, eu sei o que é algoritmo, eu sei o que é linguagem de programação,
Mas eu vou para uma área de varejo, aí eu me deparo com esse monte de termo aqui, ó. Ah, a gente tem que alavancar o ticket médio da corporação. O que é isso? Ah, não, a gente tem que mensurar e fazer acordos de compliance. O que é isso? Eu sou só um desenvolvedor, eu sou só um analista de TI, eu não tenho que me preocupar com isso. Ao meu ver, é errado. A gente tem sim que se preocupar com isso. Porque é dessa forma que eu vou quebrar aquele paradigma de falar assim, a TI não faz parte do negócio. É dessa forma que eu vou me incluir no planejamento estratégico da organização. É dessa forma que o meu CIO vai participar da reunião de planejamento. É dessa forma que eu vou ter reunião semanal. É dessa forma que o órgão público vai entender a área de TI como crucial para a finalidade dele. Aí eu estou gerando valor. Aí eu estou agregando valor. E aí a gente começa a se deparar, pô, mas eu tenho que fidelizar o meu cliente, cara. Eu tenho que causar uma experiência sensorial para ele. Olha só, alguém da área de TI, conhecimento técnico, tendo que se deparar com todos esses termos dentro dessa torre de Babel. Porque nessa torre de Babel eu tenho cada um falando uma língua. E quanto mais vertical a gente for, melhor. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais eu subir e descer na torre e conhecer as outras áreas, melhor para mim também. Tá? Nesse momento, assim, é o pulo do gato. Tá? É o pulo do gato para a gente, mas eu acho que eu tive até algum sucesso melhor do que esse carinha que está aqui. Tá? O que é o pulo do gato? Compreender o profissional de TI dentro dessa nova realidade. O que é isso? É eu pensar que o profissional de TI, ele foca no negócio, ele foca na organização. Tá? E muitas vezes ele precisa abrir mão de algumas características suas ou abrir mão até de possibilidades que ele teria. Por que eu quero dizer? Eu, trabalhando na área de varejo, eu tenho que ter a simples compreensão de que o meu negócio não é TI. O meu negócio não é prover, manter e me preocupar com o serviço de e-mail, por exemplo. Que a gente tem muito essa característica. A minha organização precisa de um serviço de e-mail, colaboração e alguma coisa assim, assim, assado. Legal, ótimo. Eu tenho que fazer isso? Depende. Qual é o foco da tua organização? É varejo? Então você não tem que se preocupar com isso. Você tem que contratar um serviço de e-mail, por exemplo, que seja aquele que atenda às características que você precisa. E isso muitas vezes requer abrir mão. Tá? Você se desprender daquilo que você quer. Para que eu vou me preocupar com estrutura física, com eletricidade, com climatização, com investimento em hardware, quando eu posso contratar e receber o serviço? Porque o meu foco não é manter o serviço. O meu foco é utilizar. O novo profissional de TI, o perfil de profissional de TI, ele tem mais essa visão do que é importante para ele e o que não é na organização dele. Ele sabe avaliar isso, quando que ele pode manter e quando que ele não pode manter. E com um olhar muito clínico. Com um olhar muito clínico para perceber o que é que vai fazer a diferença para o negócio. E aí é o vínculo entre isso e aquele começo que eu falei. Que diferença que a gente está fazendo? Imagina você que trabalha com TI ou trabalha em alguma outra área de conhecimento, poder pensar e ter o foco no teu negócio. Você que tem startup, você que está mensurando alguma coisa, desenvolver esse olhar clínico para pensar nisso. Porque aí eu tô me desprendendo e me despreocupando com outras áreas. Eu estou entregando para pessoas que são especialistas naquilo ali e estou focando no meu negócio. Pô, mas eu trabalho num provedor de TI. Ótimo, aí o teu negócio é TI, é diferente.
teu negócio é na área de TI. Em muitos casos, não. Tá? E aí eu queria falar dessa diferença entre CAPEX ou CAPEX e OPEX ou OPEX, como queira, né? A gente tem essa possibilidade aqui, ó. Maravilhosa. E aí eu vou fazer a aquisição disso para o meu nome, me preocupar com documentação, manutenção, investimento, ou eu posso pagar a mensalidade, por exemplo, desse serviço aqui e poder usar todo final de semana, que é quando eu vou ter a possibilidade. Eu vou investir em CAPEX, eu vou investir nesse hardware, eu vou fazer a aquisição disso e me preocupar com todas as nuances que vêm junto com esse cara, ou eu vou pagar só pela entrega. Ou seja, o importante para mim não é ter um carro, e sim o meio de transporte. O carro é o cara que vai me possibilitar. Se eu tiver um outro meio de transporte que me responda tanto quanto, ótimo, resolveu o meu problema. Não precisa ser necessariamente o carro. Então eu estou mudando o meu olhar de investimento, saindo de aquisições, o tempo inteiro aquisições, e pensando serviço também, pensando em entregas, que podem me rentabilizar mais. Ao invés de investir alguns milhares aqui, eu invisto poucos milzinhos, e eu tenho praticamente o mesmo retorno. Depois dessas experiências todas, eu tirei um tempo para mim, forçado, não foi porque eu quis, tá? A gente fala muito hoje em recolocação profissional, né? Vamos colocar num termo bem aceito. E aí eu parti para um novo desafio, que é me tornar professor. A educação até esse momento não tinha participado de nada, mas o que eu quero dizer? Nesse momento todo eu estou falando, olha, vamos ter o foco no negócio, vamos ter o foco no que nós estamos fazendo, qual é o resultado, qual é o impacto daquilo que eu estou fazendo. Vocês lembram do exemplo do usuário de plano de saúde que eu falei? Que ele tem a carteirinha errada, ele chega no plano de saúde e não consegue usar. Olha o impacto que eu causei. Como professor, eu também tive, e o maior desafio como professor foi compreender os alunos. E aí eu trabalhei com adolescentes que tem aqui, já na faculdade também, ainda hoje trabalho, mas é um desafio constante também. E aí, pensando no impacto desse negócio, eu estava lidando diretamente com pessoas. O impacto desse negócio eram pessoas, porque hoje mesmo encontrei vários alunos aqui de 3, 4 anos atrás. Olha o resultado do trabalho que foi feito. Depois dessa experiência, aí, voltando um pouquinho para a área de negócios, eu tive a oportunidade de entrar para um órgão público, trabalhar num órgão público. E aí você pensa logo, pô, vou trabalhar num órgão público, as coisas vão ser demoradas, não vai rolar, eu não vou conseguir desenvolver muita coisa, é tudo muito amarrado, vou ter problema para um lado, para outro. E aí eu tive a parceria de trabalhar com pessoas que me orientaram muito bem nessa experiência, de me falar assim, ó, Avner, o foco do nosso negócio aqui é a arrecadação do Estado. A gente precisa se preocupar com isso, porque se o Estado não arrecadar, quem é que vai manter essa infraestrutura aqui? Ou quem é que vai investir na educação pública? Eu pude visualizar o meu trabalho. Eu pude ter a noção de onde que eu estava impactando. Eu sou analista de infraestrutura de redes. Estou impactando diretamente na educação e na saúde do cidadão? Com certeza você está. Porque a minha preocupação de manter o serviço funcionando impacta direto aqui, ó. Impacta diretamente no estado que o governo está. Impacta diretamente nos resultados do Estado. Se eu não me preocupasse com isso, eu ia lavar minhas mãos, pensar só nos meus códigos, nos meus scripts, nos meus servidores,
e não ia entregar resultados diferentes. Não ia entregar resultados diferentes. Eu acho que esse é o ponto importante disso. Eu acho que a linha tênue está aí. Compreender os resultados que a gente está entregando. Se eu penso nisso, eu consigo entender os impactos que eu estou gerando com a minha atuação enquanto profissional da área de TI. Eu estou entendendo que, enquanto eu for analista de TI e eu compreender qual é o resultado, eu posso fazer diferente. Eu posso fazer melhor. Nessa montanha-russa que é o meu caminho até aqui, você viu que eu passei de um lado para outro, de plano de saúde para varejo, tá? De varejo para educação, de educação para governo, uma visão mais governamental, e não para por aí, tá? Essa montanha-russa continua, e aí eu resolvi entrar por um pouquinho mais, ter um pé um pouquinho mais no mundo dos negócios, tá? Esse desafio ele tem sido desenvolvido nos últimos meses, e aí mais uma vez aquilo que eu estava falando, né? Novos termos para quem era da área de TI, foi professor e agora se depara com isso aqui. O que é diferente, o que é enriquecedor num ambiente como esse, que a gente está falando em startup. Pô, mas startup, né? Todo mundo ir trabalhar de chinelo, de bermuda, ficar lá à vontade, desenvolver nossas soluções. A gente tem que aprender isso aqui, ó. Pipeline de venda, funil de venda, forecast. São palavras que acompanham o meu mundo comercial. Eu tenho que compreender isso aqui. Principalmente para quem está abrindo startup, para quem pensa em gerar um novo negócio. Não é só lançar um aplicativo, e vocês vão ouvir isso em várias palestras, nem toda solução, nem toda startup é aplicativo. Tá? Nem sempre isso é a realidade. A gente pensa muito hoje porque a gente está envolvido no contexto, mas nem sempre é isso. E a gente tem esse foco de gerar novos leads, ou seja, eu ter novas possibilidades de negócio, eu ter um pipeline, eu saber quais são as minhas oportunidades de negócio, entender o ciclo de vida de um fechamento de negócio. Pô, primeiro eu tenho abordagem, eu tenho negociação, eu tenho acompanhamento, tenho fechamento de negócio. Eu fazer um acompanhamento da minha carteira e acompanhamento dos meus projetos, do que eu tenho para o mês, do que eu tenho para fechar com esse cliente ou com outro. Aí, ó, o que eu estou falando o tempo inteiro aqui, core business. O que é core business? É o negócio da tua organização. É o negócio da tua organização. O que é o negócio da tua organização? É soja? É gado? Esse é o teu negócio. É com isso, prioritariamente, que vocês e que a gente precisa se preocupar. O meu negócio é educação? É com isso que eu vou me preocupar. Os outros são serviços, ou são aquisições, ou são terceiros que vão estar provendo. Agora, eu, enquanto o cara da área de TI, eu vou estar entendendo a área de negócio e vou estar entendendo de TI, fazendo a tradução entre esses dois mundos. Porque muitas vezes eles não se falam. Esse é o principal problema. Esses dois mundos muitas vezes não se falam. E esse é o nosso papel. Entender a área de TI, entender a área de negócio, comercial e focar no core business. Focar no negócio do cara. Um monte de termo em inglês. E aí tem... O glossário é gigantesco. Eu trouxe uns exemplos, budget. Ou saber que tipo de valor que a gente pode trabalhar com um determinado cliente ou não. Isso é muito legal para quando a gente tem uma startup que gera cliente. Saber que tipo de negócio é adaptado a um cliente ou não. Que tipo de negócio é possível compreender. E aí, mais uma variável importantíssima, né? A consultoria. Muitas vezes a gente precisa, num papel de consultor, compreender qual é a realidade do cliente para ajudar ele no que ele precisa. Nem sempre isso é fácil também. E é muito importante
a gente desenvolver o olhar mais cirúrgico, mais clínico, para compreender e fazer essa tradução, tá? Gerar oportunidade, trabalhar em parceria, mesmo quem está dentro de uma startup precisa fechar negócios com outros para poder crescer também. Não é simples, não é fácil, a gente precisa desenvolver essa capacidade que é muito mais comercial do que técnica, de poder compreender o que está acontecendo no cenário, poder compreender que tipo de solução está sendo aplicada, compreender que tipo de cenário está sendo aplicado e compreender qual é a dificuldade. A gente desenvolveu um projeto certa vez que tinha uma dificuldade muito simples. Os executivos de negócio não conseguiam controlar agendas de sala de reunião. Isso gera impacto no meu negócio? Claro. Porque se as pessoas não conseguem chamar o cliente para dentro, fazer reuniões, ou chamar órgãos públicos parceiros e fazer reuniões, eu tenho um volume muito menor de negociação. A gente criou uma plataforma muito simples, aí foi o caso de usar tecnologia, uma plataforma muito simples, vinculada ao nosso serviço de e-mail, que os colaboradores da área de negócio poderiam gerar calendários da sala de reunião e isso avisar todo mundo. Eu tinha uma multiplataforma, ao mesmo tempo de colaboração, que todo mundo poderia compartilhar informação. Fulano de tal tem... E aí, eu tinha também um resultado que era engraçado, que as pessoas sabiam quais os clientes que estavam no local. Se vem fulano de tal para cá, pede para ele chamar ciclano também, porque eu preciso conversar com ele. Vamos gerar agenda compartilhada nesse meio. Olha o impacto que eu estou causando. Olha as oportunidades que eu estou trazendo. Eu estou focando diretamente no meu negócio. Então, vale muito saber desenvolver, conhecer várias linguagens de programação, entender de vários sistemas operacionais, firewall, webcache, firewall de aplicação, tudo isso são termos da área de TI. Mas a gente tem que sim, e isso é preciso ser desenvolvido, conhecer mais sobre o negócio. Eu acho que esse é o principal ponto do pulo do gato, da virada de chave. A gente compreender quais são os impactos que a gente está causando. Uma vez que eu sei disso, fica muito mais simples e fácil pensar em novas soluções. Fica muito mais simples. Pessoal que trabalha na prefeitura, pessoal que trabalha no governo, pessoal das empresas parceiras aqui, quando a gente consegue ter esse olhar para o negócio, e o negócio, quando eu digo, não é só empresa, não é só o meio privado, negócio, quando eu digo, é governo também, fica muito mais simples a gente entender qual é a atuação, cara. E a gente consegue ter esse olhar mais clínico de pensar assim, olha, X solução, ela cabe para mim, Y solução não cabe para a gente nesse momento. A gente vai dar uma segurada nesse sentido e vai desenvolver outras coisas. Ou, nesse caso, não cabe uma solução usando tecnologia. A gente vai ter que fazer alguma outra coisa nesse sentido. Esse olhar clínico que a gente precisa fomentar cada vez mais na área de TI. Conhecimento de tecnologia, eu acredito que muitas pessoas têm e procuram desenvolver isso cada vez mais. Esse é o principal ponto. Dá o play para mim aí. Tem um videozinho nessa página. Vê se você consegue dar o play aqui. Se der, a gente rola ela, senão não tem problema. O que acontece? Essa corporação, ela fez... Uma corporação, ela fez uma campanha focando em deficientes auditivos, tá? E qual era o objetivo? Inaugurar um call center para o público.
para deficientes auditivos. Olha só, a gente está usando tecnologia para atingir esse público. A gente está usando tecnologia para resolver, quem sabe, um problema. A gente está dando acessibilidade. Eu estou melhorando a vida de pessoas. Se a gente conseguir, vai ser legal ver. E aí ela fez toda uma campanha aí, é mais marketing, né? Fez toda uma campanha para gerar impacto. Show. Toda uma preparação do ambiente para realmente gerar impacto nele. Evet, kameralar kaydı gitsin arkadaşlar. Manav hazır ol. Şimdi. Taksi hazır ol. Hareket. Arkadaşlar 30 saniye sonra meydandayız. Anlaşıldı. Eu não sei se alguém já teve, se alguém tem amigo ou tem contato. Eu, durante a minha experiência como professor, eu pude criar amigos, né, que têm deficiência auditiva, e eu pude aprender um pouco de Libras. E a gente percebe o quanto isso é importante. E até um posicionamento, assim, eu acredito que a gente tinha que realmente ensinar isso desde os ensinos básicos. Olha o impacto que a gente gerou, ou que a companhia gerou. Criou um call center para deficientes auditivos. Cara, isso é muito legal. Isso tem que ser pulverizado, a gente tem que pensar em soluções do tipo... Não estou dizendo que todo mundo tem que pensar em soluções exatamente de acessibilidade, mas que a gente tem que pensar no impacto que a gente está causando. Pensar em qual é o ponto que a gente vai alterar naquela frase, qual é a vírgula que a gente vai deixar numa frase. Tá? Esse vai fazer o diferencial entre aquele profissional que tem conhecimento técnico e aquele profissional que tem realmente conhecimento sistêmico, conhecimento mais analítico, conhecimento generalista também. Tá? Não vamos aqui dizer que não é bom ter o conhecimento generalista. Eu mesmo sou muito genérico. Tá? Eu acho que isso me ajudou durante toda a trajetória a pensar com um olhar um pouco mais clínico para as coisas e entender o foco de atuação das empresas, órgãos e organizações que eu pude trabalhar. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, espero que tenham gostado e boa Campus Party para todo mundo. Obrigado pelo momento, obrigado pela presença de quem estava passando e sentou, e quem tinha escrito não veio também, obrigado.
Estamos aqui rodando até domingo, tá bom, gente? Obrigado mesmo. E está aberto para perguntas que alguém quiser fazer. Obrigadão. Alguém tem alguma perguntinha? Um de cada vez. Tá. Bruno, gente, obrigado, tá? Tá aqui os meus contatos. Quiser adicionar no LinkedIn, tem lá meu nome, Avner Souza. Esse é meu e-mail. Aquilo ali não sou eu na foto. É só adicionar lá que a gente está criando relações e fortalecendo o networking cada vez mais.